Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto para você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme, mais ou menos, estar aqui com você, John. Oxi, Tudo bem? do nada. Tudo bem, galera? E aí, tudo certo com vocês? E hoje, o que a gente tem aqui nesse podcast? Qual que é o prato da casa? Mano, hoje, cara, você repara, a gente tá na segunda temporada, porque a gente tá, desde a pré-produção da primeira, tentando conseguir um residente ou um médico já formado em neurocirurgia. Eu nem acredito. De novo, né, John? Assim como de cardiovascular, a gente tá gravando esse podcast às 2h30 da manhã de um domingo, porque foi o horário disponibilizado pelo nosso... Que é o horário de lazer que ele tinha disponível pra gente hoje. É o horário que ele estaria vendo Euphoria, não deu. Aí ele falou, não, beleza, vamos lá, vem aqui no podcast, faz esse esforço pra gente. Então, seja muito bem-vindo. Vitor, dá um oi pra galera. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Animação, né? Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma recomendação do meu grande amigo Caio de Serol, que eu acho que ele já participou, né, do podcast antes, e com recomendações do Caio, não podia deixar de vir aqui com vocês. Tá sendo um prazer, já me receberam muito bem. Obrigado. Massa demais. Caião, então. pra quem não viu, Caião foi da primeira temporada, né, John? Foi Neuroclínica. Exato, é um dos primeiros episódios que a gente gravou. Caião também faz parte aqui do nosso time da Medway. E hoje foi meu preceptor por Curitibas. Curitibas, tá lá. Foi meu preceptor por curto período de tempo no HC. Curtíssimo, né? Muito curto mesmo. É a Europa brasileira, né? Caião isso tá aí, lá. tá lá brilhando. Ixi, Vitor, seja muito bem-vindo. A gente zoou aqui, a gente sempre zoou essa especialidade, né? Então foi mal isso. A gente não, tudo bem. todo um pouquinho demais. E eu reuni os ataques que a galera fez à neurocirurgia nos episódios anteriores pra você se defender. Tem aqui 15 defesas pra tu montar até o final do... Não, só por curiosidade, se falar pro neurocirurgião que ele tá gravando o podcast 2 da manhã é motivo de orgulho pra ele, né? Então... Tá. Não me atingiu, tá vendo só? Eu gravo podcast 2 da manhã. É isso que então, maravilhoso. Então, ótimo. Foi uma boa recepção, então. Sim, ok, sem problema. Tô satisfeito. Animal, que bom. Ô, Vitor, acho que essa é uma das especialidades que eu mais estava curiosa para fazer o podcast, porque, assim, acho que de uma maneira geral, é uma especialidade que muita gente já considerou, talvez, fazer, assim, é uma especialidade que brilha os olhos de muita gente. É uma especialidade que eu acho lindíssima, até porque eu gosto muito de neurologia e, tinha muito contato na PED com o Neurocir também, no hospital que eu acabava trabalhando, mas que divide opiniões, né? Meio ame-a ou odeia, ou, enfim, eu tô curiosa aqui para saber sobre a rotina. Então, para a gente começar, conta um pouquinho de onde você veio, onde você se formou, e depois a gente engata aí no papo da neurocirurgia, desde a residência até a vida do neurocirurgião. Beleza. Então tá bom, vamos lá. Eu sou Vitor Nagai, eu tô atualmente no 5º ano, né, da residência de neurocirurgia. A gente tem uma contagem regressiva, 17 dias para terminar aproximadamente. E, bom, eu me formei na Universidade Estadual do Pará, na UEPA. Fiz os 6 anos da faculdade, só que eu fiz um ano extra de Ciências Sem Fronteiras, passei um ano nos Estados Unidos. Beleza, pra onde você foi? Férias, Estados Unidos. Putz, eu queria Ciências Sem Fronteiras, cara. Você não fez já tinha acabado. Cara, eu sou muito velho, eu me formei em 2015, né? Ah, é? E aí, o meu Enem já não valia mais. Aí quando eu decidi que eu um queria... Enem, né? Tava pronto pra ir pra Inglaterra. Pronto, já na minha cabeça, né?
Aí eu vi, eu já tinha passado de 90% da faculdade, não podia mais. Não podia. Ainda. Então, eu fui no último edital para medicina no 5º ano. Então, tipo, meu estudo para a prova de residência ficou quebrado, né? Eu voltei do intercâmbio, eu tinha feito matérias básicas e pesquisa nos Estados Unidos e, assim, foco total, 1 ano para passar. E aí, deu certo, graças a Deus. Animal. Foi bem concorrido ainda, né? Sim. Nossa, tu brilhou, que isso, pelo amor de Deus. E aí, você veio aqui para HC. E aí, vim pro HC. Vim pro HC, foi já no R1 bem puxado, né, obviamente. Isso, só para eu me situar, 2017. em 1984, né? Duração aí da segunda. Sim, exatamente, aproximadamente. Boa, legal. E foi em 2017 que comecei a residência, R1 até agora, né? Durante a residência R1 e R2 são os anos mais pesados, eu acho que a gente vai conversar sobre isso depois, né? E a partir do R3 e R4 você vira R+, começa a fazer as cirurgias de fato, a participar mais efetivamente. E é quando a neurocirurgia, a residência fica mais prazerosa, né? Fica um negócio mais palatável. E é nesse momento que faz tudo valer a pena, tudo que você passou nos 2 primeiros anos. Né? A partir do R3, então... A partir do R3, a vida melhora. Ô, John, qual que foi? Acho que foi o Ortop, o podcast que a gente eu achei que tu ia perguntar a minha opinião. Pode... Eu ia te falar que a gente já ouviu uma história parecida, se eu não me engano, foi de Ortop, o irmão do João, sobre a importância de ter um prazo de validade. Então, isso, assim, vai melhorar, né? Essa perspectiva é importante. É a alavancagem, né? É a alavancagem. Depois realmente deve valer muito a pena, porque é um mercado muito bom, né? Que você vai falar depois. Eu acho que a longo prazo o mercado, assim, porque o mercado para neurocirurgia vai começar quando você vai ter uns 28, 30 anos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou na residência, meus colegas que fizeram PEG já são neonatologistas, já são plantonistas de UTIs de hospitais bons, neonatologistas, ganhando bem, e eu ainda estou na vida de residente, né? Assim, mas acho que sim, vale a pena. Estou começando a entrar no mercado agora, estou entrando em algumas equipes e sim, eu acho que vale a pena o investimento, né? Até porque com uma cirurgia tu tira o que eles tiraram em 6 anos. Então, a gente vai falar sobre remuneração, ponto negativo para quem quer fazer neurocirurgia, mas é o amor da cirurgia cerebral, né? Acho que... Mas isso também é bem relativo, né, Vitor? Assim, cada vez mais... eu lembro que eu entrei na residência junto com você em 2017. Formei em 2019, que eu peguei PED de 2 anos. Mas se eu tivesse optado por fazer, por exemplo, cardio, e depois ter feito outra SUR, também seriam 6 anos de residência. Então, eu acho que isso cada vez menos... A gente já teve vários entrevistados aqui falando de R4, de R5, de sub da sub. Então, eu acho que para quem está ouvindo, claro, 5 anos ganhando uma bolsa, que agora aumentou, mas ainda assim não é lá grande coisa. Claro que desanima qualquer um, mas eu acho que o pensamento a longo prazo ele é muito importante, porque várias outras você vai acabar fazendo. Real, NEL, beleza. Pô, NEL é um saco, por que alguém vai fazer NEL? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa para todo mundo que está ouvindo é pensar também a alavancagem, né? Eu acho que tanto você aqui quanto o episódio de Ortop deixa muito claro que residências pesadas geralmente vem com um bônus ali no final ou no meio da residência, enfim. Então, a alavancagem às vezes vale muito a pena, né? Dentro do processo de decisão. E falando em processo de decisão, por que neurocirurgia? De onde surgiu essa ideia? Então, foi tive que quase ir num psicólogo para decidir a especialidade que eu ia seguir, né? E o meu maior conflito é porque o meu pai é neurocirurgião. Então, na minha cabeça, não vou ser a sombra do meu pai. Eu escuto neurocirurgia, né, em casa e eu só pensava, não, eu preciso conhecer todas as especialidades para eu tomar minha decisão. Não posso simplesmente entrar e dizer que eu sou neurocirurgião, como acontecia em metade da minha turma, que era uma coisa que me incomodava. Todo mundo no primeiro ano da faculdade de medicina queria fazer neurocirurgia. Eu olhava assim e falava, eu não quero ser igual a todo mundo quer fazer neurocirurgia, eu não quero fazer esse negócio. E ninguém fez neurocirurgia. Exatamente, e no final, metade da turma desistiu,
E outras coisas me incomodavam na especialidade também, durante a faculdade, que é esse ar de prepotência, neurocirurgião é Deus. Eu ficava assim, eu olhava assim, meu pai não é Deus e ele é neurocirurgião, então não quero ser esse negócio, entendeu? Então eu ficava muito nesse conflito de não ser neurocirurgião porque eu achava que eu queria ser médico, entendeu? E aí eu ficava olhando o jeito que as pessoas mitificavam a neurocirurgia principalmente o início da faculdade, né? Muito relacionado com ganho financeiro, com, né, um ar de divindade, isso me incomodava. Então, eu me afastei um pouco de neurocirurgia durante a faculdade, até lá 3º, 4º ano, né, e eu me decidi a fazer neurocirurgia, na verdade, durante Ciência Sem Fronteiras, que eu costumo falar até para minha noiva que a gente já namorava nessa época, então aguentou a barra do namoro à distância. Mas eu falei para ela que foi um ano sabático. Foi um ano muito importante para a minha vida. Foi um ano que eu tomei minhas decisões. E o Ciência Sem Fronteiras terminou com um estágio em neurocirurgia. Então eu falei assim, para eu me decidir, eu preciso ter uma coisa clínica. Então fiz um estágio em neurocirurgia lá nos Estados Unidos e conheci um neurocirurgião assim, super humilde, humano e com bons resultados. Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu tenho que ser igual a esse cara, não precisa ser aquele neurocirurgião que eu tinha em imagem. E meu pai também não é essa pessoa, meu pai é extremamente humilde, mas é uma pessoa de destaque internacional lá onde eu fiz estágio. Então eu falei assim, não, então é possível ser neurocirurgião. Tem uma referência que é compatível com os meus valores. Exatamente. E aí fechou meu ano sabático no Ciência Sem Fronteiras e voltei com força total, né? Foi minha motivação, inclusive, para estudar para as provas. Né? Super focado. Uma coisa que você falou que é muito legal é que a gente tem muito de pensamento coletivo, de olhar para nossa turma da faculdade e achar que o senso comum que se cria dentro da turma é uma coisa que influencia as nossas decisões. E eu também tive isso. E eu ter me afastado ter me formado, ter parado um ano, para mim também foi um ano sabático de eu reconectar com o que faz sentido de fato para mim. Buscar as referências que de fato fazem sentido para mim. E isso influencia Vocês estão aí ouvindo e que ainda não estão decidindo especialidade, tenham certeza que vocês não estão no viés do senso coletivo, tá? Porque senão vocês vão fazer uma escolha errada e enviesada de carreira. Com certeza. Que poderia ter acontecido, né, com a gente, né? Mas muito legal isso daí, Vitor. Bem maneiro. Isso aí, total. Acontece real. Sim. A gente vai e escolhem pela gente, né? Exatamente. De todas as maneiras possíveis. O Vitor, assim, brilhou, né? Passar de prima, parabéns. Como é que foi ainda, esse... meu Deus do céu. Porra, pois é. Como é que foi esse baque de virar R1? Como é que foram esses primeiros dias, assim? Eu não tenho a menor ideia do que você faz nos primeiros dias de neurocirurgia, na real. Foi vou usar essas palavras, extremamente doloroso. Assim, foi sacrifício total, assim, nem sei descrever como foi a minha primeira semana. Mas foi basicamente assim. Eu cheguei, tinha passado a neurocirurgia super feliz, mas eu sou, ao mesmo tempo que eu não sou tranquilo, eu sou toda hora, fico meio incomodado, meio ansioso. Então, no dia que sai o resultado, eu já queria procurar apartamento para alugar, né? Porque é uma preocupação de quem não mora em São Paulo, né? Procurar apartamento, e aí, onde é que eu vou morar? Preciso morar perto do HC, né? Você veio sozinho, Vitor? Então, a minha noiva, eu fui pro intercâmbio, então ela já fazia residência, que ela fazia cirurgia geral na época no IANSP, no servidor. Então ela já estava aqui, mas eu não podia morar com ela, né? Eu tinha que morar perto do HC, e ela morava lá pro Vila Clementino, que é o servidor, né? Perto da Paulista. Então, e aí foi isso. Já vim cedo procurar apartamento, eu e uma outra colega que fez até nefro, a gente procurou apartamento e encontrei apartamento, estava me instalando, a minha mãe veio junto comigo para me ajudar na mudança e eu recebi uma mensagem. Você vai começar pelo pronto-socorro. Ah, meu Deus, eu também comecei. É horrível. E aí você vai começar pelo pronto-socorro, você precisa conhecer o pronto-socorro, você precisa conhecer o hospital, você não vai sobreviver se você não conhecer o hospital antes. Quem que mandou essa mensagem? Um R+. Um R+. Exatamente. Não foi a Caro, prezado Vitor. Mas, eu juro que, assim, na época, eu também achei assim, falei, cara, que absurdo o cara falar isso.
Mas hoje em dia, olhando para trás, essa foi a pessoa que mais me ajudou, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido naquele PS do HC, assim. Não é porque... Não estou criticando o PS do HC, pelo contrário, é um dos estágios que a gente mais aprende. Só que é brutal, assim, é muita sobrecarga de trabalho, e como qualquer PS em qualquer especialidade. Agora, imagina a neurocirurgia. Então, assim, tive muita sorte, né, de ter pessoas boas no começo, mas eu não dei um plantão fora antes da residência. Assim, saí da faculdade e entrei na residência. A primeira dipirona que eu prescrevi foi no HC. Então, assim... Aquilo que você pensa, putz, será que vai dar granulostose com essa exatamente, assim, extremamente teórico, vou passar 500 ao invés de 1 grama, né? Aquela coisa de R1 não, maravilhosa. eu ficava olhando assim e falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou prescrever? E geralmente pacientes neurológicos têm uma prescrição enorme, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que prescrever 1 por 1, eu não sei fazer. E foi isso, eu comecei no pronto-socorro, não... Passei, assim, acho que eu dormi para ser bem sincero, umas 2 horas por noite, primeiros 15 dias. Que foram os 15 dias de adaptação, né? Saudável. É possível? É possível. É possível. O que acontece depois de 15 dias dormindo 2 horas por noite? O corpo começa a alucinar? Não, assim... Eu vi um reality show da Globo que a galera tinha que ficar sem dormir um tempão, assim. Sim. E era bem cabuloso. Mas assim, ao mesmo tempo que você tá em privação de sono, você tem uma dose dobrada de adrenalina todo dia, né? Então assim, até hoje eu tenho um pouco de estresse pós-traumático quando eu escuto helicóptero. Sim. Entendeu? Porque lá no HC chegou o Águia de helicóptero, o Águia. Né? E aí o Águia sempre tem coisa neurológica, o residente da neurocirurgia tem que estar lá junto com o Águia. Então se eu escuto helicóptero, eu já fico assim, meio assim, dá um mal-estar, assim, né? Dá uma sensação ruim. Mas foi isso, assim, dormi muito pouco nos primeiros 15 dias. Não vou falar que fiz sozinho, né? Porque nesses primeiros 15 dias a minha mãe ficou comigo no apartamento, terminando minha mudança, porque eu comecei uns dias antes, né? E a minha mãe ficou organizando o apartamento que a gente tinha acabado de alugar. E a minha mãe também, não é que eu seja mamãezado, mas ela é uma super mãe. Então, ela mudou o ciclo circadiano dela. Então, ela dormia 7 da noite, acordava 1 da manhã e me esperava chegar às 2 da manhã com comida pronta. Porra, que fofa, Sim. cara. Demais. Nossa, é a melhor mãe do mundo. Foda, né? Assim. Igual tamanho, tio. A minha nunca foi me visitar em Campinas a residência inteira. Eu nem sabia onde eu morava, nem sabia... Às vezes até errar a cidade. O João tem as melhores histórias de mãe. Quem tá ouvindo a gente vai no CR Medway, por favor, preparem-se. Apenas. Minha mãe é igual. Beijo, mãe. Deixa. Sim, aí minha mãe me ajudou muito também nesse começo. Minha noiva também me ajudou bastante. Ela já tava no R2, já no ano mais tranquilo. Então, no meu R1, ela me ajudou bastante. Eu chegava, às vezes, final de semana em casa, tava tudo arrumadinho, porque ela que vinha da casa dela fazer as coisas. Eu tive muita ajuda, mas ainda assim é muito pesado, né? O primeiro... E eu costumo dizer que o desafio da neurocirurgia, principalmente do R1, é o tempo que você se adapta, entendeu? Então, assim, eu percebi que em 15 dias eu consegui me adaptar, já estava chamando todo mundo de tio, não sei se a Joana sabe disso, mas na neurocirurgia a gente se chama de tio. Ah, é? Porque tem um assistente mais velho que chama todo mundo de tio. Então, eu já tava bem adaptado ao ecossistema da neurocirurgia, já falava igual a eles, me comportava igual, então isso me fez ser aceito mais rápido, né? E esse é um grande desafio, eu acho, da neurocirurgia, lidar com a sobrecarga de trabalho, se adaptar rápido, né, às situações, até porque depois que você vai evoluindo na residência, a especialidade te exige isso, sabe? Você precisa se adaptar rápido, você precisa resolver problemas rápido, e aí, no final, tudo acaba sendo um aprendizado, pelo menos é assim que eu crescimento pessoal muito grande, né, cara? Sim. E essa cobrança inicial aí, Vitor, tu acha que tu atribui muito a uma autocobrança? Porque pode ser um perfil também que chame a pessoa que tem vontade de fazer neurocirurgia, uma pessoa que é extremamente pragmática, extremamente controlada em relação a isso. E o mecanismo de autocobrança pode ser uma coisa que pode pegar principalmente no começo, onde você não
tá manjando e tá lá com um baita desafio, por exemplo, no pronto-socorro. Sim. Ou é, de fato, uma pressão externa sofrida em relação ao serviço e às responsabilidades em si. Como que você acha? O que atrapalha mais, assim? O que é o maior desafio do começo? O maior desafio no começo, eu acho que tem a ver com autocobrança também, porque, assim, os residentes que entram em neurocirurgia eram bons alunos, né? Eram bons alunos, são pessoas que estudavam muito, algumas pessoas de destaque na turma delas, né? E, de repente, você entra em neurocirurgia, cai tudo por terra, né? Assim, você leva, enfim, chamam a tua atenção todo dia, falam algumas coisas que, enfim, são indevidas, né? Um tipo de cobrança meio abusivo, isso acontece entre residentes, inclusive, e aí isso tudo passa pela cabeça junto com o fato de ser, no meu caso, estar longe da família, né? Num ambiente com privação de sono, num ambiente que na primeira semana isso acontece, você tem que lidar com alguns pacientes graves e algumas, inclusive, morte, né, de pacientes que chegam graves no pronto-socorro. Então, tudo isso é uma mistura e você tem que ter muita inteligência emocional para poder lidar com essa sobrecarga sobrecarga humana, de ver, fiz medicina para ver os pacientes bem, e do nada eu vejo paciente mal. Tem pacientes que eu não consigo ajudar, junto com o fato de você estar longe da sua zona de conforto, junto com privação de sono, Então, eu acho que acaba que o desafio são as duas coisas e tudo junto, né? E eu acho que sobrevive assim, continua na residência, porque existem desistências, né? Tem muita desistência em neurocirurgia. Quem consegue lidar com essas frustrações melhor, né? Essa que é a verdade. E eu não ia durar 10 dias. Perdão. Eu falei, Dan, ô Vitor, me conta aqui um negócio. Chamei nosso produtor, sem querer, foi mal. Ô, Vitor, me conta só isso aí que você falou da desistência. Uhum. No teu ano, quantos foram mais ou menos? No meu ano, atualmente são 4 residentes por ano, né? E no meu ano eram 6. No meu ano não desistiu nenhum. Eu lembro que você 6, agora diminuiu, então. Agora são 4. Caraca, hein? Ui. Nós somos os 6 e vamos nos formar agora. Ao invés de melhorar, cara. Sim. Porra, exatamente, eu tô falando, já desisti. Já tô com dó aqui, com 6, com 4 agora, galera. Sim. Total. Mas isso mudou há uns 2 anos agora. Mudou uns 2 anos, naturalmente, por conta dos meus R-, normalmente desistem 2 por ano, então nos outros anos tem 4, exceto tem um ano que só tem um residente. Oi? Que delícia! Sim. tem um ano que só tem um residente. A gente teve um delay, assim, né? Sim. E essa pessoa, ela tem vida? Ela tem um vira-tempo? Tem, mas acaba que sobrecarrega os residentes mais velhos, né? Todo mundo vai dividir o trabalho com ele, né? Ele não pode se dividir em 2. Mas foi um ano difícil, eu nem acredito que tenha sido por sobrecarga de trabalho em neurocirurgia, porque nesse ano foi o ano da pandemia, né? E foi o ano que o HC... As especialidades tiveram que doar os residentes para o Covid, né? Então, eles passaram 6 meses dos 12 em UTI Covid. Então, acho que tudo isso fez todo mundo repensar um pouquinho, né? Sobre, inclusive, a duração da carreira, né? Em relação a esses princípios. E eu acho que foi por conta disso, né? Mas hoje, os R1s desse ano, só desistiu um, que era, na verdade, um residente estrangeiro, né? Um dos brasileiros nenhum desistiu. E o fato de ter movimentado esse R1 da neurocirurgia para atender Covid, tu acha que impactou, sendo que o primeiro ano é de preencher papel mesmo, a parte de secretariado? Na verdade... Não, na verdade, o primeiro ano de neurocirurgia é neuroclínica, né? É neuroclínica? Foi no ano que eu rodei junto com o Caio. Poxa, queimei a minha... Voltou aqui pra mim, na parte de clínica de novo. Sim. Me dá uma... No R1 é claro que eles recebem alguns espetos, né? Acabam tendo que resolver uma função ou outra neurocirurgia, mas eles são protegidos pela neurologia, né? Assim, protegidos pela neurologia. E dentro desse ano, eles têm um ano no pronto-socorro e foi o estágio que eu comecei, né? Que é o estágio mais pesado do R1.
Que é total. O R2 todo mundo ama. Oi? É um estágio que todo mundo ama, mas é pesado pra caramba. Sim. No final do ano que você já entendeu como é que funciona, já consegue... As pessoas já te conhecem, as pessoas já te ajudam, vira o melhor estágio. Assim, você já fica meio entediado da neuroclínica, quer fazer neurocirurgia, e aí o PS vira um estágio legal. Mas... Uma coisa bem legal que a gente sempre pergunta faz um panorama geral, já que são 5 anos, decompõe ano a ano e coloca, esse é o ponto alto do R1, este é o ponto de atenção. Vamos lá, do R1 são 5 anos, né? A gente tá quase acabando o tempo. Neurocirurgia por Vitor. Sim. Conta pra gente. Vai lá, rapidão. O R1, neuroclínica, né? E tem alguns 2 ou 3 meses no pronto-socorro, como o R- do pronto-socorro, que é o ano mais pesado. A gente costuma dizer que no R1, no primeiro semestre, o ponto alto é o estágio de vídeo EG, que é um estágio da neuroclínica mais leve. E o ponto alto do segundo semestre acaba sendo o PS, porque vira um estágio prazeroso que a gente gosta, entre cirurgia, então é legal. No R2 é o pior ano da neurocirurgia, é o ano que você é o R1 da neurocirurgia de fato, você cuida das enfermarias, né? E o ponto alto do R2 são as férias. Legal. Sim. Sim, as férias são os melhores, é o melhor mês do R2 e todo mundo começa querendo acabar, essa que é a verdade. São quantos leitos de enfermaria lá? Então, por exemplo, a gente teve uma redução do serviço por conta do Covid, né? Então, mas antigamente a gente tinha neurocirurgia no Instituto de Psiquiatria, que eram 18 leitos de enfermaria, 4 leitos de UTI. No Instituto Central eram 10 leitos de enfermaria e tinham uma UTI, mas tinha plantonista na UTI também, né? Mas assim, tinham 8 leitos de UTI da neuro, né? No ICESP a gente não tinha leito. O ICESP, os leitos são controlados pela gestão de leitos, mas a gente costuma acompanhar de 10 a 12 doentes internados entre UTI e enfermaria. Bom, e no pronto-socorro, a gente tem uma enfermaria de pronto-socorro, né? E aí é conforme demanda. Mas quando a gente já teve leitos definidos, a gente tinha 20 leitos de pacientes de pronto-socorro na neurocirurgia. Tá, e vocês veem todo mundo nesses institutos todos, ficando andando pra lá e pra cá. Por isso que éramos 6, né? Nossa senhora. Caceta, ou seja, você chegava que horas para passar a visita em geral? Bom, no R2, eu costumava chegar umas 5 horas, 5 e meia. Porque eu precisava ver todo mundo antes, né, da visita com o R+, ou com os assistentes. Então eu chegava umas 5 e meia. Mas exceto na segunda-feira, que era o melhor dia da semana pra gente, que tinha uma reunião com o professor titular às 6 da manhã. Ou seja, que ótimo, exatamente, então ou seja, o R+ passava a visita com a gente 5 e meia. Então você tinha que chegar 4 e meia, resumindo, né? E eu reclamando da rotina da clínica. Não, e você chegava em casa que horas, Vitor? Varia, assim, depende do andamento Varia das cirurgias. O que é casa? Exatamente, assim, é o que eu falei, na pré-entrevista até me perguntaram, você tem hora para ir para casa? Eu falei, não é bem definido, assim, não é um negócio engessado, né? Se tem cirurgia acontecendo, você não vai para casa, né? Obviamente, você tem que ajudar a terminar, você tem que ver o paciente depois da cirurgia. De rotina, os pacientes fazem tomografia pós-operatória, você tem que acompanhar a tomografia pós-operatória. Então, assim, nos dias que tem muita cirurgia, você sai tarde. Nos dias que tá mais controlado, as cirurgias acabam cedo, você vai embora cedo, entendeu? Então, assim... Eu acho que uma coisa da neurocirurgia, que as cirurgias, assim como a gente fez o último podcast do cardiovascular, as cirurgias são grandes. Exatamente. São longas, né? São cirurgias são muito cansativas. Muito longas, São cirurgias assim. Uma cirurgia de 3 horas é uma cirurgia curta pra gente, né? Eu comentei isso com um colega da oftalmo, ele falou, nossa, cara, saí aqui dessa cirurgia, 4 horas de cirurgia. Eu falei, poxa, 4 horas de cirurgia... Parabéns, guerreiro. Exatamente, a minha rotina aqui, ó. Qual foi o maior que você já fez, Vitor? A maior duração de cirurgia?
Essas cirurgias muito grandes, né, geralmente não são os residentes que fazem, né? São cirurgias muito complexas, então, assim, são os chefes que fazem. Você faz o acesso lá, ele deixa você começar e depois ele assume. Até porque se fosse eu fazendo, eu tava até hoje, eu tava com cirurgia. Né? Mas assim, tu já abre calota, assim, no R2? No R2, sim. No R2 a gente faz os acessos. Sempre tive muito medo disso, sabia? Um medo, assim, de, tipo, eu tenho uma sensibilidade do tipo, abri a calota, putz, rompi o bulbo aqui e tal. Não, o bulbo fica bem longe. O bulbo fica bem longe. Sim. Mas é isso que eu tenho medo. Sim. Né, John? Vai que sem querer, Opa, peguei aqui, abri a coluna aqui já, galera, boa. Sim. Não, mas assim, só pra desmistificar um pouco, o osso não dói, né? Tá. Então, assim, o que dói é pele, subcutâneo e a dura mata. Então, inclusive, a gente faz cirurgia com o paciente acordado, né? Faz craniotomia acordada, o paciente fica relativamente bem, assim. A galera do estúdio aqui olhando assim, caraca, o que eles estão falando? Que porra que vocês estão fazendo? Tortura. Sim. Não, gente, não é tortura, não. Mas e aí, a gente tava falando do R2. Bom, vamos matar o R2 vamos pro R3. Tá, R2 é isso aí. R2 talvez é o pior ano da vida, mas é aquilo que a gente falou de crescimento pessoal, eu acho que é o mais rico, né? Acaba sendo mais rico. A gente costuma falar assim, às vezes o paciente acha que eu fui o cirurgião dele no R2, porque eu era o médico que estava todo dia lá, passava todo dia, eu que admiti de alta. Eu tenho pacientes que eu cuidei no R2 que me mandam mensagem até hoje, sabe? Feliz ano novo, doutor. Pô, animal. Então, assim, isso comentou, é gratificante. É muito importante, né? Às vezes, os piores anos em termos de cansaço e batalhas diárias são os anos em que a gente mais aprende. Isso vale para qualquer residência, claro. E saibam que a gente só descobre disso depois que ele passou. Na Exato. hora de alguém vai falar isso, vai falar, filhão, para. Retrospectivo, total, né? Você só quer morrer e é isso. Aí quando você olha pra trás, você fala, caraca, não como eu cresci naquele ano. Positividade tóxica pra cima de mim. Não. Derrubar 10 aqui do meu lado. Exatamente. Positividade tóxica, total. E R3, então? Bom, R3 é o ano que você sai do R2 achando que vai virar R+, mas na verdade você é R intermediário, entendeu? Então, assim... É bom para quem virar residente de neurocirurgia, não criem tantas expectativas no R3, mas sim, a vida melhora. Costumo dizer que a vida melhora 100%, assim, você já não é, mas é R-, né? As pessoas já te tratam com mais respeito, inclusive os assistentes, né? Você já assume como R+ de alguns grupos, então os pacientes são sua responsabilidade, né? Imagina. Você que opera ele, você que fala com a família, né? Então é uma responsabilidade muito grande e eu vesti essa camisa no R3, então já me achava R+, troquei meu jeito de vestir, já ia camisa de botão para o hospital. E é um ano bom, mas resumindo, no R3 a gente costuma fazer alguns estágios específicos, né? Dentre eles a neurocirurgia infantil, a neurocirurgia pediátrica. Então, não foi no R3 que eu rodei neurocirurgia pediátrica. A gente tem um estágio de hidrodinâmica, que é hidrocefalia, né, válvula, HPN. No HC a gente tem esse estágio. E no R3 a gente algumas vezes assume o papel de R+ do pronto-socorro. Então, você já vira o residente mais graduado do pronto-socorro. Exatamente, já fica dando conduta, admitindo paciente, resolvendo outros problemas. Algumas cirurgias, os assistentes, eles ficam só supervisionando, você já faz sozinho. Então, o R3 é um ano bom. Começou a virar o jogo aqui agora. Exatamente. O R3 é o tesão da dignidade voltou. Não, o tesão é o R4. Ok. O R4 então é melhor. O R4 melhora 200% a vida. Opa! Tá? Porque no R4, na neurocirurgia pediátrica, o professor Hamilton, que é o nosso chefe, ele não deixa a gente fazer tanto, porque, imagina, você acabou de sair do R2, né? Você não vai operar o tumor numa criancinha, né? Então, acaba que essas coisas microscópicas com microscópio, microcirurgia é ele quem faz. Então, você tem pouco contato, assim, com microcirurgia, mas no R4 é o ano que você realmente opera mais, né? Ponto alto do R4, a gente tem um estágio de neuro-oncologia no ICESP, então é o estágio que você opera tumor cerebral, né? Aprende a mexer no microscópio, e no R4 tem outros estágios bons também, estágio de coluna,
E no R4 você tem outros 2 estágios obrigatórios, que é o de neurocirurgia funcional, que é aquela parte de neurocirurgia de distúrbio do movimento, dor, e nervo periférico, que é plexo braquial, né? Tumores do plexo braquial. Deve ser mó belzão isso daí, né? Ou não? Não é. Pelo contrário, nervo pra quem não conhece, é tudo nervo periférico é uma subespecialidade com menos pressão na neurocirurgia, né? Porque você não opera nada em fase aguda. O paciente tem lesão do plexo braquial, você vai esperar a recuperação, ver o quanto ele recupera da lesão do plexo. Você vai operar com uns 3 meses, dependendo do tipo de lesão, obviamente. Mas, em geral, ferimento contuso, lesão de contusão do plexo braquial, você espera um tempo para operar. Então, não tem tanta urgência assim, né? Ao contrário de outros, por exemplo, tumor. Né? Tumor cerebral é assim, o paciente pode chegar no pronto-socorro herniando, você tem que operar de urgência. Paciente que se operou de manhã, teve um sangramento à noite, você tem que voltar para operar à noite. Então, é um estágio mais pesado, mas o R4, ele é o ano que você começa a se desenvolver em microcirurgia, né, em cirurgias mais complexas. Você, de fato, R+, então, nem o espeto, dificilmente algum espeto vai sobrar para você. E no R4, você não tem responsabilidade do R5, porque o R5 já é outro esquema, né? No R5 você já é o exemplo, né? Você já é o residente mais velho, você não pode ficar dando mau exemplo, porque os R- vão seguir seu exemplo, exatamente. E em algumas vezes se assume você não vira assistente, mas assim, você passa visita com os R-, né? Então, acaba que os assistentes confiam muito em você, né? Para você tocar as coisas. Até porque nenhum assistente quer ser tão incomodado assim, né? Então, ter um bom R5 para eles faz diferença. Mas no R5 é o ano que a gente finalmente chega no mais complexo da neurocirurgia, que eu diria que é principalmente base de crânio, tumores de base de crânio, e neurocirurgia vascular, que é aneurisma, uma formação arteriovenosa. Então, ao mesmo tempo que você tem muita cobrança no R5, são as melhores cirurgias, né? São as cirurgias que são o topo da neurocirurgia, né? Dissecar fissura silviana, artérias do polígono de Willis, isso tudo é muito bom, né? Assim, do ponto de vista técnico, pra gente é legal, a gente gosta. Pô, que delícia. E aí, Vitor, normalmente depois do R5 vem mais um R6? Então, antigamente não. Antigamente, que eu tô dizendo assim, há uns 3 anos atrás, né, ninguém fazia fellow, todo mundo saía de 3 anos não, 4 anos atrás, neurocirurgia entrava no mercado e o que você mais tinha afinidade, por exemplo, no HC, você começava a acompanhar esse grupo, entrava em algumas cirurgias e virava assistente daquela subespecialidade, né? Assim que funcionava a carreira da neurocirurgia. Agora, hoje em dia, a gente já procura fazer um fellow, né? Eu acho que é mais com o objetivo de continuar. Assim, eu vou me formar em neurocirurgião, mas eu ainda vou continuar operando coluna, vou operar algumas outras coisas gerais, mas vou a cada vez mais me especializando em neurocirurgia pediátrica, né? Para que no fim, quando eu tiver a idade do professor Milton, que é o meu exemplo hoje, né? Eu consiga operar só criança, né? Operar criança, me qualificar por uma remuneração que eu acho justa para mim, né? Legal. Eu acho que esse é o objetivo da neurocirurgia. Pô, animal. E aí você pode fazer, por exemplo, sub em vascular, quais as subs assim que você... Nossa, infinitas, mas vamos lá. Você pode fazer sub em neuro-oncologia, né, operar tumores. Você pode fazer sub em cirurgia de base de crânio, que são tumores da base do crânio. Você pode fazer especialização em neurocirurgia vascular e endovascular, que é os procedimentos vasculares com catéter, né? Embolização de aneurisma. Embolização de um aneurisma, alguma coisa. Exatamente, né? Embolização de aneurisma. Isso é top demais. Você pode fazer isso. Mas formação arteriovenosa também não faz? Também. 2 exemplos aqui, galera. Vai, John. Geralmente as discursivas pedem só 2 exemplos. Tem que saber os 2 principais, né? Exato. Os 2 mais comuns, né? Exato.
Então, e aí você pode fazer em funcional, neurocirurgia funcional e dor, que é no HC junto, você faz neurocirurgia funcional e dor. E a melhor de todas, acho que neurocirurgia pediátrica. Sem nenhum viés, assim. Exatamente, né? É uma pesquisa de mercado que a gente rodou aqui. Rodamos aqui. Eu concordo 100%. 2 de 3 aqui Sim. optaram pela pediátrica. E é isso, gente. Mercado. É 0 viés. Sim. Não, mas eu falei algumas, mas tem outras também. Tem nervo periférico, coluna, né? Assim, você pode se subespecializar no que você quiser, mas acaba que no começo, até para ter paciente, a gente faz tudo, né? E se você não se sente confortável, você chama um colega que faz mais aquilo. A gente sempre opera junto, então acaba que no começo a gente faz tudo e com o decorrer do tempo você vai, né, criando um nicho de pacientes e vai se especializando mais, né? Massa demais. E aí, me tira uma dúvida aqui, falando agora sobre entrar no mercado. Você falou que sempre opera junto. Acho que a gente já teve alguns podcasts aqui com cirurgiões também. Sim. Imagino que na neurocirurgia seja semelhante. Gruda num grupo, cola no preceptor, cola num assistente, começa a entrar nas cirurgias juntos. É assim que normalmente o neurocirurgião sai da residência? Então, existem várias formas de você sair da residência, né? Por conta, eu acredito sim que a quantidade de vagas em neurocirurgia acaba sendo um pouquinho de reserva de mercado, né? E ainda tem espaço se você quiser ir meio que sozinho, né? Não, sozinho não dá, mas você abrir o seu consultório e começar a atender alguns hospitais. Eu conheço alguns cirurgiões jovens que optaram por fazer isso e confesso que estão muito bem, né? Ah, legal. É possível. Você começa tirando os plantões no começo, né? Para poder manter a renda e depois as coisas vão acontecendo. Eu conheço gente que começou assim. Eu não me sinto tão confortável de começar assim, né? Eu acho que, sim, o ideal é começar com um grupo que tenha pessoas mais velhas que possam te ajudar, né? Em caso de você se sentir inseguro para fazer algum caso ou outro. Nem que eles nem estejam na cirurgia, mas que eles estejam com você lá, suporte. Né? Exatamente. Até para compartilhar experiências, né? Acaba que costumo dizer que em neurocirurgia é muito experiência, né? Você fala assim, nossa, olha o que aconteceu comigo. Até na residência, alguns casos meus que nem todos vão bem, né? Alguns casos que foram mal, eu mostro para algum assistente mais velho e falo, nossa, já aconteceu isso comigo. Não é um conforto, mas assim, né? Você sabe como agir, como lidar numa situação difícil, imprevisível, que vai acontecer na carreira, né? Então, eu fiz isso. Eu entrei numa equipe de neurocirurgia e estou junto com eles agora. Já vou entrar efetivamente quando me formar, obviamente, mas já começo a entrar em cirurgia, já estou ajudando em cirurgia e aí eu vou seguir com eles. Somos 10 cirurgiões, então é uma equipe grande. A minha mãe sempre quis que eu fosse neurocirurgião, sabia? Eu acho que para ela, não, o sonho da vida dela é chegar, mãe, tô entrando na neurocirurgia. Se eu chegasse hoje pra ela... ela ia pra Campinas. Ela ia pirar. Acho que foi até por isso que ela deu uma afastada de mim. Então, vamos lá, clínica e tal, vai sair agora, sabe? Foi isso. Sim. Só mais um, né, John? Só mais um. Clínico, gente. Pelo amor de Deus. Nem tem especialização, fez residência pra nada, pra virar clínico geral. Qual foi? Mas é isso, né, gente? Ô, Vitor, existe plantão de neurocirurgia aqui em São Paulo? Existe muito plantão em neurocirurgia. A neurocirurgia ele é uma especialidade de emergência, né? Chega muito hematoma, né? Que acaba tendo que ter um neurocirurgião lá em loco, né? A gente não fica na porta, mas fica esperando chegar, né? Os casos. Geralmente os plantões são em unidades referenciadas, então... unidades terciárias, então geralmente quando está chegando a regulação já vai avisando, vai chegar um paciente neurotrauma, você já fica mais esperto, né? Mas sim, tem muito plantão, não nos hospitais privados de São Paulo, mas assim, em hospitais tipo Osasco, né? Tem outros hospitais em Guarulhos, né? Que eu sei que tem, e alguns interiores também de São Paulo. Tem neurocirurgião de plantão. Algumas vezes são 2 neurocirurgiões de plantão em alguns hospitais desses, né? Poxa.
E o plantão, eu sei que vocês vão me perguntar, já vou me adiantar, paga a mesma coisa que um plantão geral de médico, de clínico. Não é possível. Paga menos que um plantão de UTI. Não. Paga menos que um plantão de UTI. Não é justo. Paga uns 1.100. Que é isso? Eu, como clínico, ganhava 1.600 de plantão, rapaz. Exatamente, é isso que eu tô falando. Sério? É Nem isso. sofri nada. 1.100, 1.200. Eu tô horrorizada. Sim. Já teria ganho 1.800, gente. Que é isso? Não. Pra Exatamente. prescrever de pirona e soro nasal. E soro nasal, exatamente. isso, gente. E Assim, beta 2. Assim, na residência a gente é proibido de tirar plantão de neurocirurgia, né? Não pode. Mas, assim... Eu imagino os motivos. Eu acompanhava plantões de neurocirurgia e os plantões de neurocirurgia são plantões confortáveis, assim, né? Eles ficam lá no conforto até a enfermeira do CROSS falar, tá chegando neurotrauma, entendeu? Se não chegar, tem plantões que não opera nada. Não faz nada? Não faz nada, e você ganha valor. Aí já Então, tem... assim, aí mudou de figura. assim, não é... É um negócio ruim, porque são 12 horas do seu dia, e eu acho que se os 12 horas de um médico não vale isso, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, dá para tirar um plantão noturno e operar e trabalhar no dia seguinte, né? Para quem tem pique, é possível, né? Pra quem dormia 2 horas por 15 dias. Exatamente. Não é nada, né? Não. Pra quem Aí era 12 horas, beleza. Mindset psicopata, assim, também, já consegue dormir fora de casa 4 dias na semana. Mas agora eu fiquei chocada. Sim. E Vitor, assim, pra quem... Eu sei que essa pergunta, você já se adiantou aí na questão financeira, Sim. A pergunta é muito vaga, ainda mais em ramo cirúrgico, acho que a gente vê muito essa diferença. Sim. Mas quanto que um neurocirurgião pode esperar, assim, tirar nos primeiros anos de formados, dependendo do caminho aí que ele escolhe, uma média, assim, por alto, pra galera ter uma ideia, mais ou menos? Então, eu acho que recém-formado deve ganhar uns 20 mil reais, 25 mil reais, assim, tirando plantão, né? Uhum. Tirando plantão. Tirando plantão. Bota na conta. Exato, você tira plantão, entra em umas cirurgias, auxilia outras cirurgias. No começo, assim, é diferente, por exemplo, minha noiva, ela é cirurgiã vascular. E ela começou a fazer uns ambulatórios em alguns hospitais e assim, primeiro mês eu acho que ela tinha cirurgia indicada no nome dela, varizes, né? Por exemplo, varizes, ela ia fazer uma fístula, né? São cirurgias de menos porte, né? E que, assim, é mais fácil de indicar e o paciente operar com você, né? Apesar de você ser recém-formado. Em neuro, às vezes é um pouco difícil você começar a ter suas cirurgias, né? Você precisa de um tempo, né? Às vezes o paciente, ele passa com você em consulta no ambulatório de um hospital e vai pedir uma segunda opinião, né? Porque são cirurgias maiores. Então, assim, muitas vezes você indica, o paciente não volta. Então, eu acho que no começo é muito difícil você ter um volume seu, né? Para você sobreviver de cirurgias suas. Então, acaba que você vai complementar a renda com plantão, vai fazer um ambulatório no hospital e vai auxiliar a cirurgia, né? E eu acho que complementando, juntando tudo isso de renda, você ganha uns 20, 25 mil, né? É a mesma coisa que qualquer especialidade recém-formada, eu acho, né? E eu acho que o que melhora é a longo prazo, né? Entendi. Super legal isso que você comentou, porque é uma mudança de mindset, né? Isso que você comentou do paciente procurar uma segunda opinião, dele às vezes não confiar 100% em você. Putz, é uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que realmente é um empecilho dentro dos anos iniciais do neurocirurgião. Então, para quem está ouvindo aí a gente, até entender que isso é normal, esperar isso, e até se colocar no lugar do paciente, talvez, também, né? Sim, então, acaba que a gente sofre um pouco com isso, né? Mas você tem que entender que ainda tem um pouquinho para... Assim, eu costumo dizer, os cirurgiões que eu conheço hoje, que inclusive eu trabalho junto, que são mais bem-sucedidos, eles estão no auge com 50, 60 anos, né? Assim, no auge de só operar casos deles, né? De cobrar um valor justo pela cirurgia que eles acreditam, né? De não trabalhar para convênio, né? De ter uma população, nicho de pacientes particulares. Então, você vai atingir esse pico com quase 60 anos, né? É longo, hein? É longo. É uma carreira de paciência. Sim, exatamente. Mas
Claro que tem exceções, né? Tem gente de 40 anos que já chegou lá, assim, tá chegando lá, né? Mas, assim, só para não desanimar a galera, não é que você ganha mal, entendeu? É que você vai ganhar notoriedade com essa idade mesmo, entendeu? E eu costumo dizer, quando eu falo isso para alguns arrimeiros, eles ficam um pouquinho desanimados, mas eu costumo dizer que você começa a ganhar muito dinheiro quando você tem que ganhar, entendeu? Quando você ganha dinheiro mais novo, você gasta dinheiro com um monte de besteira, né? E quando você tá com 50 anos, você já tá com uma vida mais calma, você ganha dinheiro naquela época que você tem tempo para viajar, você tem tempo para passar com a sua família, né? Então, eu costumo dizer que você começa a ganhar muito dinheiro no momento certo, no momento que você tem para aproveitar, né? Então, essa é a minha mentalidade, pelo menos. O único problema é não chegar até lá, né? Exatamente. Então, tem um assistente nosso que ele fala assim, ele chama a gente de doutor, ele fala assim, doutor, você tem ideia quantos anos você perdeu no R2? Você é meio militar, sabe? Doutor, você não dormia, doutor. Quantas horas de sono você perdeu? Isso são anos de vida, doutor. Cara, mas eu acho que esse podcast, a gente já tá chegando agora na reta final, Vitor, até daqui a pouco a gente encerra, mas eu acho que ficou muito claro, e isso era uma coisa que eu não tinha tanta dimensão. Porque sim, a neurocirurgia é glamorizada até entre os médicos, a gente tem essa impressão. O Josh, que no início do podcast também estava muito com essa impressão de caraca, rios de dinheiro, etc. Sim. Mas na real, ficou muito claro o tesão pela neurocirurgia, que é, é animal. Eu juro que você foi falando dos estágios, eu ficando, cara, sim. Cacete, muita coisa muito legal, sabe? Você interessou, Joana? Será que vai ser a próxima? Joana, no podcast eu resolvo fazer uma residência diferente. Mas a neurocirurgia eu acho que eu não ia aguentar, não. Sendo bem sincero. Eu também acho que não. Eu também, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Eu ia ser daquele que tá entrar 4, já ia 10 dias com 3, assim. Não, a gente teve um residente um ano que foi assim, desistiu aí a gente conseguiu chamar repescar, assim, isso é raro, geralmente eles desistem depois do primeiro mês. De sorte, conseguimos resgatar. Repescamos um menino, aí ele entrou, aí ele já entrou no pronto-socorro, porque o que desistiu, obviamente, era o que tava no pronto-socorro sofrendo, né? Aí ele entrou, passou visita de manhã, passou visita à noite, no outro dia de manhã falou, amanhã eu não venho mais. Obrigado. 24 horas. Foi top. O meu problema na neurocirurgia é que eu sou muito parceiro. Então, por exemplo, se tivesse os 4 até o final, acho que eu ficaria. Mas se um fosse embora, eu falava, filhão, já tá ruim com 4, vai deixar aqui em 3. Mas isso é uma coisa que acontece muito. Isso acontece. Teve um ano que desistiu o segundo. Aí todo mundo queria desistir. Aí a gente tinha um preceptor na época lá, e ele reuniu todo mundo e falou assim, não, isso é feito de manada, vocês não podem desistir. Aí teve um monte de palestra motivacional. Botar aquele band-aid. Exatamente. Vamos falar que a gente é uma família, agora vamos botar um band-aid. E aí, a gente é uma família, como assim? Aí deu uma parada, né? Porque realmente abala, né? Um pouquinho. Quando um desiste, outro desiste, aí você fica assim, o que estou fazendo aqui? Minha família tá lá em Belém. Tem até uma história que quando eu passei, eu fiz 7 provas de residência e eu fiz rádio no Einstein, porque na minha época era a primeira prova de todas. O Einstein era em novembro e as outras provas começavam depois do Einstein. E eu queria estar preparado para a prova prática. Na minha faculdade a gente não tinha a OSCE, né, naquela época. Hoje em dia já tem. Então, assim, eu queria fazer uma prova prática antes de chegar na USP, né? E aí eu fiz rádio no Einstein, eu fiz a segunda fase, não fui tão bem, mas aí não passei no HC, ótimo. Tava lá, depois da minha primeira semana de residência, me chamaram no Einstein Rádio. Aí eu falei, é agora que eu vou embora daqui. Agora bateu. É agora que eu vou embora daqui. O que eu tô fazendo aqui? Liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu tô voltando pra casa agora, eu vou fazer rádio. Não tem dessa. Chega, foi lindo. Não
não preciso passar por Beijo, isso aqui, pai, né? mas A assim, rádio é não muito dá. melhor. Einstein, já pensou? Não, Einstein, vou me tratar bem lá. Só que aí Total. depois eu entrei em cirurgia, aí tudo mudou, tudo viraram flores de novo. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. É isso aí, já era. É Animal. assim que você engana o neurocirurgião. Só coloca ele em cirurgia que você Dá a fala assim, moedinha ali, né? É, Ah, coloca exatamente, aqui na né? cirurgia. Você sai da cirurgia e fala assim, Opa. faria até de graça isso aqui. É, né? Isso que é propósito, gente. É. Isso que é propósito. É isso. Ô, Vitor, pra gente encerrar, agora que você falou de desistência, não sei o quê, quer dar um recado final pra galera que tá ouvindo, que pensa em fazer neurocirurgia ou que passou pela cabeça, caiu aqui no podcast? Uhum. O que você tem aí de últimas palavras? Então, eu tô terminando neurocirurgia e eu tô meio nostálgico, né, nesse último mês. Eu fico em cirurgia contando histórias da residência, é engraçado. Não foram flores, né? Para quem tá em neurocirurgia, uma coisa, foi até um dos motivos de eu vir para cá, é que você tem que entender que você não tá em neurocirurgia por dinheiro, você não tá em neurocirurgia por vaidade, você tá em neurocirurgia porque você gosta da especialidade, né? Você gosta de lidar com paciente neurológico e principalmente você gosta de ver paciente melhorando, né? Eu acho que esse tem que ser o objetivo e esse tem que ser o combustível, né? Neurocirurgia, a cirurgia é muito bonita, né? Como eu falei, neurocirurgia vascular, né? Por muito tempo foi o suprassumo da neurocirurgia, né? Todo mundo queria lá dissecar o vaso, mas ao mesmo tempo você tem que entender a responsabilidade que é dissecar uma artéria cerebral média, né? E você tem que estar preocupado com o resultado do paciente. Então, para todo mundo que pensa em fazer neurocirurgia para ser o cirurgião quase Deus, pensou errado. Para quem pensou em fazer neurocirurgia para ser milionário e andar de Porsche Mercedes, pensou errado. Para quem pensou em neurocirurgia porque gosta da especialidade, porque gosta de neuroanatomia, porque gosta de operar e quem gosta de pacientes graves, emergência, né, situações de emergência, aí sim, você fez a escolha certa. Os 5 anos de residência vão passar, que você... Aquela positividade é tóxica, você nem vai perceber, mas quando você vê, você vai estar no R5 e vale a pena. Isso que eu posso dizer é que vale a pena, é uma especialidade muito bonita. Porra, Cara, animal. que massa. Animal. E Não, é, caralho. é uma humildade muito grande, um desapego muito grande de ego, qualquer coisa, dar essa mensagem para uma pessoa que tá ali desejando fazer essa escolha de carreira que tá com todos esses vieses, assim. Eu confesso, todos esses de ser milionário, enfim, de ter o ego, enfim, eu achava que carregava junto ali no negócio, sabe? Uhum. E eu acho que é bem legal essa mensagem de alinhar a visão, assim, de ser muito realista com a pessoa que deseja falar, cara, é um caminho muito maneiro se tu tá dentro da motivação certa pra eles, sabe? Muito legal mesmo, Vitor. Obrigado aí. Porra, Vitor, obrigada pela participação. Foi um podcast fudido. Foi. Fiquei empolgada. Foi muito bom. Obrigada mesmo pelo seu tempo, tranquilo. pela sua madrugada, Sim. pela... Bom, agora de volta às visitas, né? Cara, a gente vai passar a visita agora. Passar visita, não é caô, não é meme. Não, Ele vai passar visita depois do podcast. A gente tá prendendo ele aqui, coitado. Não, Vitor, muito Foi um obrigada prazer. mesmo. E é isso. John, E é isso. Cadê Galera, o jabá final? oi? Cadê o jabá final? Manda aí. Galera, um beijo. E, gente, Não é esse o jabá final, John. não, o jabá final é: conhece alguém que quer neurocirurgia? Faça essa utilidade pública e divulgue para essa pessoa ouvir, literalmente para que você ajude essa pessoa a entrar com uma visão super alinhada e preparada psicologicamente, porque é maneiro, mas tem um caminho aí das pedras até chegar nas flores. Sim. Total. Galera, ô, Vitor, uma coisa que às vezes a gente pergunta, não sei se você está interessado, quem quer te encontrar, você está em alguma rede, você tem site, quer deixar aí? Eu tenho que ser mais ativo, eu tenho Instagram, não é profissional, mas é um Instagram, de vez em quando eu coloco algum trabalho, alguma coisa assim que a gente faz. Talvez esse ano eu desenvolva um pouco mais essa questão, até porque eu acho que eu preciso. Mas assim, meu Instagram é Vitor Nagai,
né? Pode me adicionar lá, eu sou extremamente acessível. Se quiserem mandar mensagem, eu sempre respondo, porque eu não sou da casa, né? Eu não sou da USP. Então, toda vez que alguém me manda mensagem perguntando de cirurgia da USP, quer fazer, né? Quer passar um tempo, quer conhecer o serviço, eu sou super aberto. Eu acho que eu queria que tivessem feito isso por mim, então eu tô à disposição. Podem mandar mensagem. Animal. Tá bom? Animal. Vitor sem C, né, Vitor? Vitor sem C, isso. Vitor Perfeito, Nagai maravilha. com I no final. Perfeito. E Tá quem bom? quiser encontrar a Medway, @medway.residência médica, também estamos no Insta, estamos no YouTube. Estamos aonde mais, João? Estamos em todos os reprodutores de áudio, Deezer, Spotify, Apple e os únicos 3 que a gente sabe, e mais qualquer um a gente tá. E é isso, galera. Obrigado por terem ouvido. Tá aí a especialidade que vocês mais pediram desde de quando a gente divulgou que ia ter podcast. Eu sei que tem muita gente esperando e a gente trouxe um convidado à altura demais para toda essa espera. Obrigado aí, Vitor. Obrigado, foi um prazer, gente. Foi um prazer. Galera, divulguem o podcast e a gente se vê nos próximos episódios. Beijo grande pra vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.